Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Hoje é dia pouco especial. Et j'ai voulu aujourd'hui vous encourager. E eu queria hoje, nesse dia, encorajar vocês. Vous encourager parce que hier était une journée triste. Eu quero vous encorajar porque ontem foi dia muito triste. Puisque nous avons conduit notre maman, enfin la maman, la grand-maman, dans... Je vais dire une chose qu'il faut... On a dit qu'on l'a conduit dans sa dernière demeure, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Nós tivemos que levar ali no cemitério a mãe, uma avó. Ce n'est pas la dernière demeure. Mas lá não é o seu lugar, não é a sua casa. C'est l'avant-dernière. É a antes, é a casa dela, não é aquela casa. Après cette demeure, aquela é a penúltima casa. Il y a autre chose. Depois tem uma outra casa. Donc aujourd'hui, hoje, je voulais absolument vous parler eu queria absolutamente falar com vocês de la résurrection. Da ressurreição. Parce qu'évidemment, l'apôtre Paul dit Apóstolo Paulo diz que nous ne pleurons pas que nós não choraremos comme ceux qui n'ont pas d'espérance. como aqueles que não têm esperança. Nous pouvons pleurer, Nós podemos até chorar, mais nous devons savoir mas nós temos que saber que nous avons une autre vision que nós temos uma outra visão. Et nous voyons autre chose E nós conseguimos ver outra coisa que ce que le monde voit. Do que aquilo que o mundo vê. C'est pourquoi j'aimerais vous lire nous allons lire un texte E é por isso que eu queria ler texto dans le livre de 1 Thessaloniciens. No livro de 1 Tessalonicenses. Au chapitre 4. No capítulo 4. Au verset 13. No versículo 13. On va le lire en portugais, d'accord? Ce sera plus facile et puis je vais parler. Alguém pode preparar ali? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. D'accord, vous pouvez... Pode ler? Quelqu'un peut le lire en portugais? Amém. Quelqu'un va le lire, oui, si tu veux, oui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Glória a Jesus. Encore, jusqu'à la fin. Jusqu'au chapitre 5. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Glória a Jesus. Voilà un texte très très important. Esse é texto muito importante. Parce que les habitants qui étaient à Thessalonique, porque os habitantes daquela cidade de Tessalonique, ils ont connu aussi la mort. Eles conheceram também a morte. Et ils étaient désespérés. E eles estavam desesperados. Alors l'apôtre Paul est intervenu. Então o apóstolo Paulo interviu. Et il leur a dit. E ele disse: Nous ne pleurons pas nós não choramos comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Como aqueles que não têm esperança. Nous savons. Nós sabemos. Qu'après la mort, e depois da morte, nous attendons la résurrection. Nós esperamos a ressurreição. C'est pourquoi il dit. E é por isso que ele diz. Car si nous croyons. Porque se nós cremos que Jesus est mort ele morreu, et ressuscité, e ressuscitou, nous aussi, nós também, quand nous mourrons, morreremos, nous ressusciterons. Quando nós morreremos, nós ressuscitaremos também. C'est le secret. Esse é o segredo. Les gens qui n'ont pas d'espérance, as pessoas que não têm esperança, lorsqu'ils vont conduire les personnes au cimetière, num cemitério, para enterrar alguém, ils disent, eles dizem, c'est sa dernière demeure. É a última casa dessa pessoa. Nós ne pouvons pas dire ça. Nós não podemos dizer isso. C'est pas la dernière. Não é a última casa. C'est l'avant-dernière. É a penúltima casa. Vous comprenez ces choses? Vocês entendem? Amém? Mais oui.
Et nous attendons la résurrection. E nós esperamos a ressurreição. Je vais vous dire un secret. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Il est impossible, E é impossível, je dis eu quero impossible, falar impossível, que nous ne ressuscitions pas des que morts. nós não seremos ressuscitados de entre os mortos. Impossible. É impossível. Vous savez pourquoi? Você sabe por quê? Parce que la Bible dit Porque a Bíblia diz que nous sommes en lui Jésus que nós estamos em Cristo et que ce qu'il a vécu, e tudo aquilo que ele viveu, nous aussi nous le vivrons. nós também vivemos. Son expérience A sua experiência est notre é a expérience. nossa experiência. Comme il est mort, Como ele morreu, nous mourrons, nós morreremos, mais comme il ressuscite, mas como ele ressuscitou, nous ressusciterons, nós ressuscitaremos também. et comme il vit, Ressuscitados também. nous vivrons. E como ele vive, nós viveremos. Aleluia. Le reste est impossible. E o resto é impossível. Quand je travaillais autrefois ici à Bruxelles, j'avais une collègue Quando eu trabalhava aqui em Bruxelas, eu tinha uma colega qui était complètement incrédule. que era completamente incrédula. Elle ne croyait ni en Dieu ni en diable. Ela não acreditava nem em Deus e nem no diabo. Elle vivait, Ela vivia elle était extrêmement gentille. e ela era extremamente gentil. Son mari est décédé très jeune. O seu marido morreu muito jovem Elle est restée impassible, e ela ficou, sans e ela sentiment. ficou sem sentimento. Elle n'avait aucune espérance, Ela não tinha nenhuma esperança. mais ça ne la troublait pas du tout. E isso não a perturbava. Son mari est mort, Seu marido morreu, elle a pris son corps, ela pegou o corpo, elle l'a donné à l'hôpital, ela deu ao hospital elle a dit faites ce que vous voulez. e ela disse, faz o que você quiser. Ils l'ont coupé en morceaux, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. E eles fizeram experiências, claro. Quand elle est morte, Quando ela morreu, elle a dit ce sera la même chose pour moi. e será a mesma coisa com o meu corpo. Elle disait E ela dizia, après la mort, depois da morte, il n'y a rien. não tem mais nada. Mais ce qui est terrible, E isso é terrível. c'est qu'après la mort, É que depois da morte, elle ne sait pas ela não sabe qu'elle rencontrera Dieu que ela encontrará Deus et qu'elle devra rendre des comptes. e que ela terá que prestar conta. La mort est une catastrophe A morte é uma catástrofe pour ceux qui ne croient pas. para aqueles que não acreditam nisso. Mais pour nous Mas para nós qui croyons, que cremos, c'est une puissance de é Dieu. poder de Deus. Je vais vous expliquer quelque Eu chose. quero explicar alguma coisa para vocês. Parce qu'hier, je voyais Porque ontem eu via des pleurs, choro, pessoas chorando. et c'est normal. E é normal. C'est normal. É normal. Mais je voudrais vous encourager Mas eu queria encorajar vocês. et vous expliquer un secret E de explicar para Dieu vocês um segredo de Deus concernant la mort et la vie. com relação à morte e à vida. Dans tout ce que Dieu a créé, Em tudo que Deus criou, il y a toujours deux choses. tem sempre duas coisas. Écoutez bien ceci. Escute bem isso. Dans tout ce que Dieu Em a tudo créé, que Deus criou, il y a toujours deux tem choses sempre duas bien précises. coisas bem precisas. Il y a ce que nous voyons Tem aquilo que nós vemos et ce que nous ne voyons pas. e aquilo que nós não conseguimos ver. Il y a certains moments, E em certo momento, la chose que tu vois as coisas que você vê va se cacher vai se esconder et celle que tu ne vois pas e aquilo que você não consegue ver va paraître. vai aparecer. Je vous donne un exemple. Eu te dou um exemplo. Quand tu regardes ces fleurs, Quando você olha para essa flor, ce que tu vois, o que você vê c'est la partie donc visible. é a parte visível. Mais cette fleur que tu vois, Mas essa flor que você vê, elle possède quelque chose que tu ne vois pas. ela tem algo que você não vê. Et c'est ce que tu ne vois pas E é o que você não vê qui permet à cette fleur que d'exister. permite a essa flor de existir. Quand tu prends une fleur, tu sens son parfum, Quando você pega uma flor, você sente o seu perfume. mais pour que tu sentes son parfum, Mas para que você possa sentir o seu Il y a- perfume, é necessário. ce que tu ne vois pas Tem algo que você não vê qui permet que cette fleur existe que permite que essa flor exista dans tout ce qui existe. em tudo que existe. Il y a la chose que tu vois Tem coisas que você vê et la chose que tu ne vois e pas. aquilo que você não vê. Il y a quelque temps, je réfléchissais sur la vie. Esses tempos eu estava refletindo sobre a vida Donc j'étais dans le dictionnaire et j'ai regardé ce qu'on disait comme définition de la vie. e
E eu olhei no dicionário o que era definido como, a palavra vida, como era definida no dicionário. Difficile de définir la vie. É difícil de definir a vida. Même les plus grands savants, Mesmo os maiores inteligentes, os mais Philosophes, sábios, os maiores filósofos, n'arrivent même pas eles não conseguem à définir la vie. definir a vida. Ici, je suis en train de vous parler. Je vous parle. Eu estou falando com você, Là, tu es assis você está sentado et tu vis. e você vive. Alors, si on dit qu'est-ce que c'est la vie, E se alguém pergunta o que é a vida, alors on va me répondre, vão me responder, ben, tu parles, donc tu vis. você está falando, então você vive. Tu as ton bébé, Você donc tem tu seu vis. bebê, então você vive. Tu me traduis, donc tu vis. Você está traduzindo, então você vive. Mais ça, ce n'est pas la vie. Mas isso não é a vida. Ça, c'est ce que produit la vie. É isso que produz a vida. La vie, c'est autre chose. E a vida é outra coisa. Ce que tu entends de moi, O que você escuta de longe c'est la partie é visible a parte visível, qui n'est possible que é possível. parce qu'à l'intérieur de moi, à l'intérieur, No meu interior, il y a quelque chose que tu ne vois tem pas. algo que você não vê. Et c'est cette chose que tu ne vois pas É isso que você não vê. qui, en réalité, permet que tu me vois. Na verdade, permite que você me vê. Est-ce que tu comprends cette chose? Você entende isso? Je vais t'expliquer pourquoi Eu je vou te dis ça. explicar por que eu estou falando isso. Lorsque l'homme a péché Quando o homem peca, dans le jardin d'Éden, quando ele pecou ali no jardim do Éden, Dieu a dit, Deus disse: puisque tu as désobéi, porque você desobedeceu, tu mourras você vai morrer. et tu retourneras dans la poussière de la E terre. você voltará para a poeira da terra. Hier, E ontem, nous avons vu ces choses. nós vimos essas coisas. Tout homme sur la terre est pécheur, Todo homem sobre a terra ele é pecador, homme, femme. homem, mulher. Et hier, on a déposé cette E dame ontem foi depositado ali naquele cemitério dans la terre. corpo na terra. Tout le monde dit, Todo mundo diz, c'est la punition. essa é a punição. C'est vrai? E é verdade? Mais je vais te dire un autre secret. E eu vou te dizer outro segredo. Essa é a punição da desobediência. Je vais te dire O homem Je vais te dire tem que voltar ao pó da terra. un grand secret. E eu vou falar para vocês um grande segredo. Quand Dieu a donné la sentence, Quando Deus deu a sentença, Dieu Deus, avait une autre vision que nous. ele tinha uma outra visão que nós. Il voyait autre chose. Ele via outra coisa. Quand hier on a mis la maman en terre, Quando ontem foi colocado ali no cemitério, Dieu a vu autre chose que nous. Deus viu algo além daquilo. Ele viu melhor que nós. Il avait dit, Ele disse: j'ai pris la poussière de la terre eu peguei a poeira da terra et j'ai bâti un homme. e eu construí um homem. Vous comprenez? Entende? D'où a-t-il pris l'homme? D'où vient l'homme? Então, de onde veio o homem? De la terre. Da terra. Do pó da terra. Vous êtes d'accord? Você está de acordo com isso? Et cette terre, c'est quoi? E essa terra é o quê? C'est un endroit É lugar que Dieu utilise. que Deus usa. C'est une matière É uma matéria que Dieu que utilise Deus usa pour former un homme. para formar homem. Donc il dit à l'homme, Então ele diz ao homem: tu as désobéi, você desobedeceu, tu retourneras dans la você terre. voltará para a terra. Mais pourquoi dans la terre? E por que vem? Por que na terra? Parce que c'est le lieu Porque é o lugar, où Dieu va permettre la résurrection. porque é o lugar onde Deus vai permitir a ressurreição. Il va remettre l'homme Ele vai devolver o homem là où il l'a pris la première fois. lá onde ele pegou pela primeira vez. Parce que l'homme, Porque o homem, la Bible dit, a Bíblia diz, Dieu l'a conçu Deus construiu, Comme ele une semence. concebeu o homem como uma semente. comme une semence. Como uma semente. Hier, E ontem, lorsque nous avons déposé quando foi depositado Dans la terre, na terra, Fabiola. Fabiola, on a pas déposé un corps, não depositamos um corpo, on a déposé une semence. nós depositamos uma semente que vai ressuscitar. Et une semence, on doit la mettre où pour qu'elle pousse? Dans la terre. E uma semente, ela nasce na terra.
Si tu laisses une semence dehors, elle ne peut pas Se você pousser. deixa uma semente fora da terra, ela não vai nascer. Elle ne peut pas pousser. Ela não pode nascer. C'est pourquoi lorsque Dieu donne une É sentence, por isso que quando Deus dá uma sentença, dans la sentence, nessa sentença il y a quelque chose de caché. tem algo escondido atrás. C'est la solution. É a solução. Mais oui. Sim. Tu comprends, Fabiola? Amém. C'est pour ça que ton cœur doit être consolé. É por isso que o coração de vocês tem que estar Consolé, mon frère, consolados. consolé. Sejam consolados. Lorsque tu prends une semence Você toma uma semente et que tu la mets dans la terre, e quando você coloca ela na terra, la semence pourrit. a semente ela Mais morre. à l'intérieur, Mas no interior, invisible, invisível, il y a le germe. tem o germe? Tem o germe dentro. Il y a le E germe. ela vai germinar. Et dans le germe, E dentro desse germe il y a quelque chose d'invisible. tem algo invisível. C'est la vie. É a vida. C'est pourquoi, E é por isso. quand tu regardes ce qu'on a vu hier, Quando você olha aquilo que nós vimos ontem, il faut arrêter de regarder comme des hommes. é preciso parar de olhar como os homens olham. Il faut regarder comme Dieu. É preciso olhar como Deus olha. Dieu, il a dit, Deus disse dans son ciel, lá no céu, quand il a regardé la maman, quando ele olhava para aquela mãe, il a dit, para a mãe, ele disse: c'est le moment é o momento de planter la de semence. plantar a semente. Glória a Deus, aleluia. Je te dis la vérité. Glória a Deus. C'est pourquoi, E é por isso, dans toute chose visible, todas as coisas il y visíveis, en a toujours une que tu ne vois pas. sempre tem algo que você não consegue ver atrás. Je voudrais vous expliquer encore. Eu quero explicar mais. L'endroit O lugar où les deux principes sont simultanés onde os dois princípios são simultâneos pour tout l'univers, para todo o universo c'est la croix, é a cruz. là où Jésus est mort. Lá onde Jesus morreu. Quand tu voyais Jésus sur la Quando croix, você estava vendo Jesus ali sobre a cruz, tu voyais l'apparence, você via a aparência, c'est-à-dire la condamnation. a condenação, Mais derrière, mas atrás, caché, escondido, se trouvait la vie. encontrava-se a vida. Lorsqu'on a mis Jésus dans la tombe, Quando Jesus foi colocado ali naquele tom, no sepulcro, les femmes pleuraient as mulheres choravam, parce qu'elles regardaient le visible, porque elas estavam vendo somente o que o olho nu consegue ver. mais à l'intérieur de la Mas tombe, no interior daquele túmulo, invisible, invisível, était la vie, estava a vida. Et Jésus Jesus était la semence. ele era a semente. C'est pourquoi la Bible dit E é por isso que a Bíblia diz que Jésus que Jesus porte le nom ele tem o nome, de la semence. ele tem o nome de semente. Je vais vous dire une vérité. E eu quero falar mais uma coisa. Tous ici, Todos aqui, indistinctement, sem nous sommes tous des semences. exceção, nós somos todos sementes. Nous Todas sommes tous sementes. des semences. Nós somos todos sementes. Et un jour, E dia, Dieu va planter la semence Deus vai plantar a semente. parce qu'il faut Porque é necessário qu'il plante la semence. que ele planta a semente. Sinon, elle ne peut pas pousser. Senão ela não pode germinar. Ainsi, l'amour de Dieu est grand. O amor de Deus ele é muito grande. Quand Dieu donne une sentence, Quando Deus ele dá uma sentença, dans la sentence dentro dessa sentença se trouve aussi la solution. encontra também a solução. Aleluia. C'est Glória pourquoi, a Deus. E é oui, por isso, c'est pourquoi la Bible dit que a Bíblia diz: Dieu est amour. Deus ele é amor. Dieu est amour. Deus é amor. Son but n'est pas que tu disparaisses définitivement. A finalidade de Deus não é que você desapareça definitivamente. Son but, c'est que tu vives avec lui. A finalidade de Deus é que você viva com Ele. Aleluia. Je veux absolument vous parler de ça aujourd'hui. Eu queria absolutamente falar disso para vocês. Parce qu'il faut Porque é necessário que le que Saint-Esprit o Espírito Santo console les cœurs. consola os corações. Nous ne pleurons pas Nós não devemos comme chorar ceux qui n'ont pas d'espérance, como aqueles que não têm esperança. c'est-à-dire ceux qui ne voient pas. Isso quer dizer que aqueles que não veem, Nous sommes capables nós não somos capazes de voir l'invisible. de ver o invisível. Dans l'évangile de Marc, No livro de Marcos, au chapitre 5, au chapitre 5, no capítulo 5,
On raconte cette histoire de cette jeune fille qui était morte. Contada a história daquela jovem que estava morta. Et on vient voir Jésus et on lui dit, E alguém vem se ver Jesus e diz: Jésus, viens parce que ma fille est morte. Jesus, venha comigo porque a minha filha morreu. Alors Jésus se lève Jesus se levanta et il va dans la famille. e ele vai ali naquela família. Et quand il arrive dans le lieu E quando ele chega naquele lugar, où la jeune fille était morte, onde a jovem estava morta, aquela criança que estava morta, menina de 12 anos, Jésus dit une phrase extraordinaire. Jesus ele diz uma frase extraordinária. Il dit, Ele diz: elle n'est pas morte, ela não está morta, elle dort. ela está dormindo. Lorsque Jésus E quando Jesus escuta que Lazare est mort, que Lázaro foi morto, estava morto, Jésus dit, Jesus disse: il n'est pas mort, ele não está morto, je vais le réveiller. eu vou acordá-lo. Vous voyez qu'une chose importante, Você vê uma coisa importante? c'est que ce que Dieu voit É que o que Deus vê n'est pas ce que nous voyons. não é o que nós vemos. Ce que pense Jésus de la mort O que Jesus pensa da morte n'est pas ce que nous pensons. não é o que nós pensamos. Alors Jésus arrive à la maison Então Jesus chega em casa et il voit une foule. e ele vê uma multidão Ils étaient venus, ils pleuraient. e eles choravam. La tristesse était si A grande. tristeza era tão grande. C'était une jeune fille. Era uma criança. Alors, à l'époque de Jésus, encore aujourd'hui, Naquela época, e ainda no nosso dia, ce sont des pays dependendo do país. où on paye des femmes pour pleurer. Ah, oui, naqueles tempos, e também nos nossos tempos, tem mulheres que são pagas para chorar nos velórios. Écoutez, c'est leur métier. Essa é a profissão delas. On les paie Pagos pour pleurer. para chorar. Jésus arrive E Jesus chega. et la foule était en train de pleurer. E a multidão estava chorando. On avait invité les pleureuses Foram chamados todas as choradeiras. et tout le monde criait. E as pessoas gritavam. Et Jésus arrive E Jesus chega et il dit, e Jesus diz: alors je lis juste une phrase, ta fille est morte, pourquoi tu viens déranger Jésus? Aí alguém chega para Jesus antes e diz: mas a tua filha já está morta, por que você vai incomodar Jesus? Pourquoi tu viens? Por que você ainda vem incomodar Jesus? Et la Bible dit, E a Bíblia diz: sans tenir compte de ces paroles, sem importar com aquelas palavras, Jésus dit Jesus diz: au chef, o microfone passou. Jésus dit au chef Jesus diz ao chefe de la synagogue, da sinagoga, excuse-moi, Jésus dit au chef de la synagogue, Jesus diz ao chefe da ne crains pas, n'aie pas peur, não tenha medo, n'aie pas peur, não tenha medo, crois seulement. creia somente. Et la Bible nous dit E a Bíblia nos diz que tous que todos se moquaient de Jésus, riam de Jesus. se moquaient de lui. Todos riam de Jesus. Ils disaient de Jésus, E diziam que Jesus, il est fou, ele era louco. il raconte n'importe Ele quoi. estava dizendo qualquer coisa. Comment tu peux dire Como você pode dizer isso aux parents aos pais qui viennent de perdre leur enfant, que acabou de perder a sua filha? ne crains pas? Não tenha medo. La Bible nous dit Como que você pode dizer isso ao pai que acabou de perder a sua filha? qu'il Não y tenha avait medo. une foule bruyante, E tinha uma multidão muito grande. des gens qui pleuraient, Pessoas que choravam. ils poussaient des grands E cris. gritavam. Et Jésus, E Jesus, il entre ele entra. et il dit, E quando ele entra, ele diz: l'enfant n'est pas morte, ela não está morta. l'enfant n'est pas morte, A jovem não está morta. elle dort. Ela está dormindo. Et ils se moquaient de lui. E eles riam de Jesus. Tu vois, je vais te dire quelque chose. Eu quero falar algo para vocês. Si tu dis aux gens qui ne croient pas, Se você diz para as pessoas que não acreditam, elle n'est pas morte, ela não está morta, mais elle dort, ela está dormindo, ils vont se moquer de toi. eles vão rir de você. Tu sais pourquoi? Você sabe por quê? Parce qu'ils sont incapables Porque eles são incapazes de voir de l'invisible. ver o invisível.
incapables Eles são incapazes de ver de o invisível, voir l'invisible. de ver o invisível. Alors Jésus Então Jesus fait sortir tout le monde fez sair todos daquele lugar pour que le miracle se produise. para que o milagre aconteça. Il faut chasser les incrédules. É necessário expulsar os incrédulos, tirá-los do lugar onde o milagre vai acontecer. Tu comprends? Oui, enlever Il faut chasser les incrédules. tirar os incrédulos do lugar onde Si tu vis avec les incrédules, Se você está vivendo no meio de incrédulos, ils vont t'entraîner dans leur système eles vão te embobinar naquele sistema de incredulidade. et le miracle E o milagre ne pourra pas se faire. não poderá acontecer. Alors Jésus rentre, Então Jesus entra il prend avec lui e ele pega com ele, le père et la mère, ele leva com ele o pai, a mãe ses 3 disciples. e os seus 3 discípulos. Il regarde la jeune fille E ele olha para aquela criança et il dit, e ele diz: jeune fille, Jovem, lève-toi, levanta-te, lève-toi. levanta-te. Aussitôt, E rapidamente, la jeune fille se leva aquela jovem se levanta et se mit à marcher. e colocou-se a andar. Elle avait 12 ans. Ela tinha 12 anos. Et ils furent tous dans un grand étonnement. E eles ficaram todos espantados. Mes amis, Meus amigos, tous ceux qui sont partis avant nous, todos aqueles que partiram antes de nós, qui croyaient, que acreditavam, dorment. dormem. Estão dormindo. Ils sont endormis. Eles estão dormindo. Ils sont juste pour un moment Eles estão dormindo por tempo. plantés Eles estão plantados comme une semence. por tempo, como Por uma semente, moment. para momento dado. Notre brave maman hier, A nossa brava mamãe ontem, elle dort. ela está dormindo. Elle dort. Ela dorme. Ne pleure pas. Não chore. Ne pleure pas. Não chore. Elle dort. Ela está dormindo. Elle se repose. Ela está descansando. Son esprit est parti près du Seigneur. Seu espírito foi embora para perto do Senhor. Elle est dans un endroit E ela está num lugar qu'elle a espéré voir que ela esperou ver. et qu'aujourd'hui elle voit. Que hoje ela vê. Aleluia. Elle est dans la présence de Dieu, E ela está na presença de dans la Deus. paix. Na paz. Son esprit E o Espírito, é seu capaz Espírito é incapaz. de voir le visage du Seigneur. Seu Espírito é capaz de ver o rosto do Senhor hoje. Aleluia. Elle voit le Seigneur. Ela vê o Senhor. Elle est tellement heureuse. Ela está tão feliz. Elle attend une chose, E ela espera uma coisa. c'est la résurrection. Somente a ressurreição. Vous savez pourquoi? Você sabe por quê? Parce que Dieu Porque Deus veut couronner quer coroar ses enfants. os seus filhos. Et on ne couronne pas un esprit, E não se coroa um espírito, mais on couronne un corps. mas se coroa um corpo. Glória a Deus, aleluia. On couronne un corps. Se coroa um corpo. Et lorsque la résurrection viendra, E quando a ressurreição chegará, le corps o corpo va rejoindre l'esprit. vai encontrar com o espírito. Et la parole de Dieu nous dit E a palavra de Deus nos diz qu'il va nous couronner. que Ele vai nos coroar. Il va nous donner une couronne de E Ele gloire. vai nos dar uma coroa de glória. C'est pourquoi nous ne devons pas pleurer comme les E é incrédules, por isso que nós não podemos chorar como os incrédulos. mais nous devons pleurer juste un petit Mas nós moment. temos que chorar somente um pequeno Et momento. puis nous devons nous E réjouir depois nós vamos nos alegrar. de ce qu'elle est là-haut. Porque ela está lá em cima. Et que le corps va bientôt se lever. E que o corpo vai em breve se levantar. Et que l'invisible E que o invisível va devenir visible. vai passar a ser visível. Aleluia. Ça va se renverser. Tudo, L'invisible o invisível va devenir visible. vai passar a ser visível. Et le visible E o visível deviendra invisible. passará a ser invisível. Parce que là-haut, Porque lá em cima il y a un mystère. tem um mistério. C'est le mystère de la vie É o mistério da vida que personne ne connaît. que ninguém conhece. Personne. Ninguém On conhece. essaie de comprendre, Nós tentamos compreender, mais la vie, mas a vida c'est Dieu. é Deus. Aleluia! Glória a Deus. Je ne voulais pas aujourd'hui Eu não queria hoje venir ici
vir aqui et vous parler d'autre chose. e falar de outra coisa. Parce que j'ai vu hier la Porque tristesse. eu vi naquele dia a tristeza. C'est normal. É normal. On a parlé de ce qu'elle était, Nós falamos daquilo que ela foi, mais aujourd'hui nous parlons de ce qu'elle est là-haut. mas hoje nós falamos daquilo que ela é lá em cima. Ce qu'elle était est fini, O que ela era acabou, mais ce qu'elle est aujourd'hui mas o que ela está lá em cima est plus glorieux é mais glorioso que ce qu'elle a été. do que o que ela era. Je disais hier aux jeunes filles qui étaient là, E eu dizia ontem para os jovens que estavam aqui, la maman a laissé un héritage a vossa mamãe deixou uma herança spirituel espiritual. et nous ne E pouvons pas nós le não perdre. podemos perdê-la. Amém, Jesus. On ne peut pas perdre un héritage. Não podemos perder Il faut le garder. É preciso guardar essa herança. Obligé. É obrigado. Le roi Akab O rei Acabe, avait été voir Naboth. ele foi ver Nabote. Il avait dit, donne-moi ton héritage, Ele vends-le-moi. disse, me dá a tua herança. Vends-moi ton Me héritage. vende a tua herança. Je t'en donnerai un meilleur. E eu te darei uma melhor do que essa. Et Naboth s'est retourné vers le roi Akab E Nabote voltou, olhou para o rei Ele- Acabe et lui a e dit, disse, tu n'auras jamais mon héritage. você nunca terá a minha herança. Parce que mes pères, Porque os meus pais, ils ont payé pour eles ça. pagaram por isso. Tu peux me donner 10 fois plus. Você pode me dar 10 vezes mais. Tu peux me donner Versailles. Você pode me dar Versailles inteira. Tu peux me donner la banque du monde. Tu pode me dar o melhor do mundo. Ça ne m'intéresse pas. Isso não me interessa. Parce que mes pères Porque os meus pais, m'ont transmis un héritage eles me transmitiram uma herança. et je ne peux pas le perdre. E eu não posso perdê-la. La seule chose que ceux qui nous ont précédés nous ont laissé, A única coisa que aqueles que nos precederam, qui étaient avant nous, c'était leur foi. os nossos pais que vieram antes de nós, nossos avós, uma coisa que eles deixaram em nós foi a fé. C'était leur foi, Foi a fé, leur as détermination, suas determinações, leur exemple, o seu exemplo, la parole de Dieu, a palavra de Deus. celle que nous gardons E é essa que nós guardamos, parce que eux l'ont gardée. porque eles guardaram. Alors tu la garderas, Então tu guardarás. quoi qu'il arrive. Não importa o que aconteça, tu tem que guardar a fé. Et grâce à cela, E graças a isso, un jour, dia, nous allons tous partir nós là-haut. vamos todos partir para cima. Et la parole de Dieu nous E dit, a palavra de Deus nos diz, à la trompette, quando a trombeta tocar, c'est-à-dire à la parole, a palavra, lorsque Dieu va parler, quando Deus vai falar, la Bible dit, a Bíblia diz, les morts en os Christ mortos em Cristo vont ressusciter. ressuscitarão. Et nous, les vivants, E nós, os vivos, qui serons encore là, aqueles que estarão em vida ainda, et qui avons cru en Christ, que creram em Jesus, nous serons enlevés en même temps seremos transladados sur les ao nuées, mesmo dans la tempo sobre gloire, as nuvens na glória, dans la gloire, dentro da glória, à la rencontre du Seigneur. ao encontro do Senhor, À la rencontre du Seigneur, mon ao frère. encontro do Senhor, meu irmão. Et je vais te dire un grand secret. Eu quero falar grande segredo. Lorsque la maman va ressusciter, Quando a mamãe vai ressuscitar, lorsque mon papa va ressusciter, quando meu pai vai ressuscitar, ma grand-mère, minha avó, nous irons tous en même temps en haut. nós iremos todos juntos lá para cima. Tous en Aleluia. même temps. Todos ao mesmo tempo. Le dernier voyage, A última viagem, on le fera tous ensemble. nós faremos todos juntos. Aleluia, glória a Deus. On le fera tous ensemble. Nós faremos todos juntos. Quand le train du salut va passer, Quando o trem da salvação vai nous allons passar, tous monter dans le wagon en même temps. nós vamos entrar todos no mesmo vagão. Mais il ne passe qu'une fois. Mas ele só passará uma vez. Il ne passe qu'une fois. Ele só passará uma vez. Et si tu rates ce E voyage, se você perder essa viagem, il n'y en a pas un deuxième. não existirá uma segunda viagem. Aleluia. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà ce que je voulais Era vous dire isso ce que eu queria soir. falar para vocês essa noite. Ne pleurez pas Não chorem. au-delà Além de ce qui est nécessaire. daquilo que é necessário. Tu comprends? Les jours vont passer,
os dias vão passar, la tristesse va diminuer a tristeza vai diminuir et la joie va nous envahir. e a alegria vai nos invadir. Nous sommes des enfants de Dieu. Nós somos os filhos de Deus. Nous ne sommes pas des fossoyeurs. Nós não somos. Nous ne sommes pas des fossoyeurs. Tu sais ce que c'est les fossoyeurs? C'est les gens qui enterrent les morts. Nós não somos coveiros. Nous ne sommes pas des fossoyeurs. Nós não somos coveiros. Nous sommes des fils de Dieu. Nós somos filhos de Deus. Nous sommes des fils et des filles. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nous sommes des ressuscités. Nós somos ressuscitados. Nous sortons la vie. Nós saímos Il y a des chrétiens, da vida. il y a des chrétiens Existem cristãos qui enterrent leurs morts que toute leur enterram vie. seus mortos toda a sua vida. Toute leur vie. Todas as suas Ils vidas. enterrent leurs morts. Leurs Eles morts, enterram leurs seus morts. mortos. Ils passent des années à pleurer sur les E morts. eles passam anos e anos chorando sobre Jésus a a morte. dit, E Jesus diz: laisse les morts ensevelir les morts. deixe os mortos. Mais toi, tu es vivant. Você é vivão. Alors regarde comme Dieu voit. Olha como Deus vê. Vois ce que Dieu voit. Veja como Deus vê. Et au dernier voyage, E a última viagem. nous allons tous monter dans le même Nós train. iremos todos subir no mesmo trem. Tous ensemble. Todos juntos. Et je veux te voir avec moi. E eu quero te ver junto comigo. Et je veux te voir E avec eu moi. quero te ver junto Et je comigo. veux te voir avec E eu moi. quero te ver junto Et je comigo. veux te voir avec E eu moi. quero te ver lá junto comigo. Il n'y aurait qu'un seul passeport, Só tem um passaporte. l'amour de Dieu, O amor de Deus. le sang de Jésus, O sangue de Jesus. la grâce de Dieu. E a graça de Deus. Et quand tu présenteras ton biocontrôleur, E quando você vai apresentar o teu ils vont biocontrole, regarder ce qui est écrit dessus. vão olhar o que está escrito em cima. Il est écrit, Está escrito: sauvé par la foi. salvo pela fé. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Salvo pela fé. Alors tu vas monter dans le train, Então você vai subir no trem. en première classe, Em primeira classe. pas deuxième, Não é deuxième classe. Parce que dans não le- é segunda classe, é primeira parce classe. que dans le train du ciel, il n'y a qu'une première classe. Porque no trem do céu só tem primeira classe. Tout confort, Todo conforto. rapide, Rápido. et nous serons tous avec E lui. nós saímos todos com ele. Nous allons rentrer dans le ciel. E nós iremos entrar no céu. Et vous savez ce qui vous attend là-haut quand vous allez arriver? Você sabe o que te espera quando você vai chegar lá? Tu sais ce qui va t'arriver, Fabiola? Sabe o que vai acontecer com você, Fabiola? Tu vas être invité Você vai ser convidado dans une très grande salle em uma sala muito grande et tu vas voir un nom sur une table. e você terá o seu nome ali no Il est lugar na écrit, il est mesa. écrit Fabiola. Terá um lugar com seu nome ali na Et mesa. à côté de toi, il est écrit E ao teu lado ali terá le nom de ta maman. o nome da tua mãe. Et tu vas manger le grand Vocês repas. vão comer grande ceia junto. Le grand repas des noces de l'agneau A grande ceia das bodas, nas bodas do Cordeiro. avec celle qui est là-haut. Com o Senhor que está Voilà em la cima. vérité. Alléluia. Voilà Glória la a vérité. Jesus. Le monde, les gens du monde, les incrédules ne peuvent pas te comprendre. As pessoas do mundo, os incrédulos, não poderão jamais entender. Ils vont dire, Eles vão dizer, ils ont des illusions eles têm ilusões pour se consoler. para se consolar. Mais nous savons, nous, Mas nós sabemos que ce n'est pas des que illusions. isso não é ilusão. C'est eux É eles que estão qui ont des illusions. iludidos. Nous savons Mas nós sabemos qu'au dernier voyage, que é a última viagem. nous partirons tous Que nós partiremos todos. et nous participerons Que nós participaremos aux noces de l'agneau, às núpcias do Cordeiro. tous ensemble. As bodas do Cordeiro. Todos juntos. Amen. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, ou plutôt, Nós queremos que você voilà ce que l'Esprit de Dieu Era isso que o Espírito Santo de Deus queria que eu falasse para você. voulait vous dire ce soir. Aleluia. Ne pleurez pas Não chora. au-delà Além de ce qui est normal, daquilo que é normal. mais réjouissez-vous. Mas alegrai-vos. Que Dieu vous bénisse tous. Que Deus vos abençoe todos. Et merci. Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que Dieu vous bénisse. Merci.